O estereótipo dos astecas sangrentos e guerreiros brutais há muito tempo frequentam as páginas de história. Mito e ficção fizeram a imagem dessa sociedade ficar na imaginação popular como assassinos em massa e canibais. Os invasores espanhóis ficaram chocados ao descobrir que os astecas realizavam um grande número de sacrifícios humanos em seus templos. A escala dos assassinatos é motivo de controvérsia, já que os espanhóis podem ter exagerado o número de mortos para fazer os astecas parecerem mais bárbaros. Então, nesse vídeo te contaremos como eram os sacrifícios humanos realizados pelos astecas. Nossa imagem de Tenochtitlan, a capital asteca, parece ser amplamente baseada em estereótipos que retratam a cultura asteca como inerentemente sanguinária. Talvez em parte porque foi assim que os espanhóis apresentaram os astecas nas tentativas de justificar sua conquista. É verdade que o sacrifício humano era fundamental para a prática religiosa em Tenochtitlan, mas uma das coisas mais notáveis sobre o povo asteca é que eles não foram desumanizados pelos rituais brutais de sacrifício. Essas eram pessoas compassivas, sofisticadas e muito familiares. Eles amavam música, poesia e flores. Eram altamente educados com o ensino universal fornecido para meninos e meninas, e guardavam laços emocionais estreitos com suas famílias. Esta era uma cultura em que as crianças eram recebidas com alegria, e mulheres e homens eram pais justos, com pais criando seus filhos e mulheres suas filhas, e nada de comprar cigarro. Era um lugar onde a violência doméstica não era tolerada, e onde as mulheres herdavam propriedades igualmente com seus irmãos. Mas este também era um lugar em que os deuses todo-poderosos exigiam alimentação constante com sangue humano para evitar que o mundo chegasse ao fim. Os astecas não eram assassinos em massa. Eles acreditavam que no início da quinta era do mundo, deuses heróicos se sacrificavam, derramando seu próprio sangue para dar vida aos humanos, para criar o sol e dar-lhe a energia para se mover. Assim, uma dívida de sangue foi forjada, obrigando os astecas a alimentar seus deuses com sangue humano, em troca do sangue sacrificado pelos deuses na própria criação dos astecas. Apenas sangue e corações humanos poderiam manter o sol se movendo e salvar o mundo da extinção. Então, eles ofereceram não apenas guerreiros pegos na batalha, mas também seus próprios filhos para cumprir seu contrato de sangue. Essa crença foi compartilhada em todo o Vale do México, e os guerreiros astecas aceitavam que a morte em sacrifício era seu destino provável e até desejável. Tal qual mártires, as vítimas davam suas vidas por um deus ou deuses, ganhando honra e uma vida após a morte privilegiada como um resultado. Mas afinal, por que os astecas são vistos como tão maus? Matar, ou na verdade morrer pela religião, não é incomum na história. Porque a história desculpa os conquistadores, que supervisionaram a devastação dos povos indígenas em nome da religião, como homens de seu tempo, mas condenam os astecas. Ao fazermos uma tentativa de pensar como os astecas da época, o sacrifício humano tinha como objetivo pagar a dívida que se formou quando os deuses deixaram o sangue sair de si mesmo para criar o mundo. Os astecas acreditavam que se não sustentassem o sol com sangue, o mundo chegaria ao fim. Era como alimentar os deuses. Ao contrário de outras culturas de sacrifício, onde você pode oferecer um sacrifício humano para ganhar o poder de uma pessoa, tornar-se mais rico ou mais importante ou ter mais filhos, para os astecas, o sacrifício humano não era realmente para um ganho pessoal. Essencialmente, para eles era um ato altruísta. O sacrifício humano foi necessário para toda a humanidade. Esta foi uma resposta comum à dívida coletiva. Quanto ao sacrifício humano, algumas vítimas se ofereciam para o bem da comunidade, ou para ser perdoado por algum pecado, mas a maioria eram prisioneiros de guerras ou criminosos. Os registros espanhóis referem-se principalmente à capital asteca de Tenochtitlan, onde os sacrifícios aconteciam 18 vezes por ano, com cerca de 60 vítimas cada vez. Um sacrifício humano era dedicado a um dos deuses, então a forma de sacrifício variava de acordo com o deus. O deus Tlaloc, por exemplo, exigia que as crianças tivessem a garganta cortada. E, se você tivesse nascido com um redemoinho duplo na cabeça, daqueles que fazem seu cabelo ir na direção errada, então você estava destinado a se tornar uma vítima de sacrifício. Durante o sacrifício, as crianças deveriam chorar e as pessoas deveriam chorar por causa da morte delas. Essas lágrimas trariam a chuva. E na maioria absoluta das vezes, as crianças eram sacrificadas em uma montanha ou em um lago. Dificilmente eram sacrificadas na cidade.
Para agradar a Chicomecuatli, uma menina foi decapitada. O deus da guerra, que nem ousarei falar o nome aqui, preferia que os corações pulsantes dos homens fossem cortados e colocados na frente de sua estátua, enquanto a cabeça decepada era colocada em uma espécie distante nas paredes do templo. É possível que cerca de 20.000 pessoas tenham sido sacrificadas por ano no Império Azteca. Ocasiões especiais exigiam mais sangue. Por exemplo, quando o novo templo para o deus da guerra foi dedicado em 1487, cerca de 80.400 pessoas foram sacrificadas. Não devemos esquecer que outras cidades ao redor de Tenochtitlan também praticavam sacrifícios. Havia uma aceitação de que, como guerreiro, se você fosse capturado por outra cidade, você poderia ser sacrificado. Era uma crença compartilhada que morrer como sacrifício ou em batalha era uma das poucas maneiras de obter uma vida após a morte privilegiada. O paralelo mais próximo é algo como um martírio, onde você morre pelos deuses e ganha um privilégio como resultado. A grande maioria das pessoas depois de morrer foi destinada a um lugar chamado Mictlán, que não é exatamente um inferno, mas é um lugar escuro, úmido e desagradável, onde você teria que suportar um sofrimento pequeno por toda a eternidade. Mas se você fosse um homem que morreu em sacrifício, primeiro você acompanharia o sol por 4 anos, liderando e anunciando os deuses de uma maneira gloriosa. Então, você iria se tornar um beija-flor, ou uma borboleta que dança ao sol e bebe néctar. As fontes sugerem que no paraíso você viveria bêbado, sem ligar para as preocupações do mundo. Agora você pode ver que para os astecas até que era uma opção atraente. Mas na realidade, a probabilidade é de que muitas pessoas aceitavam sacrifícios, mas outras eram levadas arrastadas contra a própria vontade. Para a realização dos sacrifícios, era essencial a construção dos templos. Os templos eram construídos para facilitar o processo. As pirâmides tinham uma área plana de pedra, no alto onde as pessoas eram mortas, e canaletas na lateral das escadas para o sangue correr rumo aos espectadores. Geralmente, além de pessoas, eram sacrificados no mesmo dia muitos coelhos, jaguares, águias e cachorros. O ritual era acompanhado por toda a população da cidade, que ficava no frenesi com gritos e danças hipnóticas, estimuladas por músicas e uma bebida feita à base de cipó. Por conta própria, muitas ofereciam como sacrifício partes do próprio corpo. Aos pés do templo, arrancavam orelhas, línguas ou dedos das mãos e dos pés. Em um dos sacrifícios mais ousados, especialmente para agradar o deus da guerra, 4 sacerdotes seguravam um guerreiro asteca ou um prisioneiro de guerra deitado sobre um altar. Um sacerdote-chefe abria a barriga dele, inseria a mão pelas vísceras e arrancava o coração. Você já deve ter visto isso em algum filme. Como já dissemos, as vítimas variavam de acordo com o deus agradado. O coração era guardado, já o resto do corpo era lançado escada abaixo e recolhido no chão para ser despedaçado e distribuído. Órgãos como o pulmão, considerados parte da própria divindade, eram comidos. Outros eram usados como souvenir. Os astecas vestiam a pele e carregavam o crânio em certas festas religiosas. O sacrifício humano mexicano pode ser entendido apenas como parte dessa visão de mundo complexa. As tentativas de racionalizar a cultura asteca tendem a argumentar que sua violência era apenas política, tentando torná-la compreensível ao explicar o sacrifício e a guerra em termos que façam sentido para um público moderno, com termos do tipo dominação, terror, política e economia. Mas para os povos indígenas do México, a religião era racional. Forneceu explicações lógicas, estruturas e motivações. Os astecas não agiam exclusivamente por motivos religiosos, mas seu raciocínio e tomada de decisão aconteceram em um mundo onde os universos físico e espiritual estavam entrelaçados. Para a mente moderna, é perturbador pensar em sacrifícios humanos, e não há razão para pensar que os próprios astecas encaravam a morte com leviandade. Para termos uma ideia, o treinamento de sacerdotes novatos foi projetado para aliená-los dos laços familiares, condicionando-os a realizar rituais de forma precisa e inquestionável. A dor pela perda dos entes queridos também foi profundamente sentida em Tenochtitlan. Olá, eu sou o Professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!